pensamos em desistir, olhamos para o Pai. Mas é do Senhor que vem a força que nós precisamos. E por isso que nós clamamos mais uma vez nesta noite, nos dê sabedoria, seja ali também com a nossa irmã Ineida, Pai, também, em tudo aquilo que ela tem vivido e tudo aquilo que ela tem passado juntamente com os seus familiares. Dê força, dê sabedoria, dê paciência, dê coragem para enfrentar esses momentos, meu Pai. Também te pedimos, meu Deus, pelos nossos pastores que estão enfermos, meu Pai. Deus, tenha misericórdia, continue fortalecendo os teus filhos. Nós temos o pastor Esaú, o pastor Júlio, Pai. Ó Deus, temos outros pastores que ainda estão em busca de ministérios pastorais, que o Senhor esteja providenciando para que os teus filhos consigam, Pai, se agregar ao teu reino através da igreja, trabalhando. Há também igrejas que estão buscando pastores, que o Senhor possa estar providenciando tudo para que esses rebanhos, Senhor Deus, venha ter um pastor, venha ter um líder, venha ter alguém para direcioná-los na tua presença. Boa noite. A graça e a paz do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Eu oro agradecido, Senhor. O sustento Vamos começar, dar início ao nosso culto a Deus nessa noite. Amém. E nós louvamos ao Senhor pela graça que Ele nos concedeu de estarmos mais uma vez na casa dEle. Amém? Amém. E nós agradecemos aos que já estão presentes, aqueles que com certeza estão a caminho. Nós também saudamos aqueles que nos assistem pelo Facebook. Que a graça do Senhor também possa os alcançar nessa noite. Amém. Você possa se sentir bem em nosso meio e também juntamente conosco louvar e bendizer ao nosso Deus. E eu gostaria que nesse momento você estivesse abrindo a sua Bíblia. Em Salmo 146, é um salmo de louvor a Deus, ao nosso Deus eterno. E não há coisa melhor a se fazer do que estar na presença do Senhor e de louvá-lo, né? Não tem como nós não olharmos tudo aquilo que Deus tem feito por nós, tudo aquilo que Ele tem feito através de nós e não adorá-lo, e não bendizê-lo, e não exaltá-lo. E a palavra do Senhor nos diz assim: aleluia, que todo o meu ser te louve, ó Senhor. A vida inteira eu louvarei ao meu Deus. Cantarei louvores a Ele enquanto eu viver. Não ponham a sua confiança em pessoas importantes, nem confiem em seres humanos, pois eles são mortais e não podem ajudar ninguém. Quando eles morrem, voltam para o pó da terra, e naquele dia todos os seus planos se acabam. Feliz aquele que recebe a ajuda do Deus de Jacó, aquele que põe a sua esperança no Senhor seu Deus, o Criador do céu, da terra e do mar e de tudo que neles existe. O Senhor sempre cumpre as suas promessas. Ele julga a favor dos que são explorados e dá comida aos que têm fome. O Senhor Deus põe em liberdade os que estão presos e faz com que os cegos vejam. O Senhor levanta os que caem e ama aqueles que lhe obedecem. O Senhor, Ele protege os estrangeiros que moram em nossa terra. Ele ajuda as viúvas e os órfãos, mas faz com que fracassem os planos dos maus. O Senhor será rei para sempre. Ó Jerusalém, o seu Deus reinará eternamente. Aleluia! Esse último texto de versículo diz: o Senhor será rei para sempre, ó Jerusalém. Se nós trocarmos aqui essa palavra, né, de Jerusalém como povo de Deus, nós somos esse povo de Israel, o povo escolhido do Senhor, mas a gente pode dizer assim: ó Igreja de Prado, o seu Deus reinará eternamente. Amém. Como é que nós vamos declarar nessa noite? Ó Jerusalém, ó Prado, ó Sol, ó Mateus, o seu Deus reinará eternamente. Aleluia! Que nós possamos nessa noite colocar continuamente a nossa confiança nesse Deus eterno. Que nós possamos declarar através dos nossos louvores, da nossa adoração, o quanto nós declaramos que Ele é soberano, Ele é Rei absoluto, Ele supre as nossas necessidades. Que você que pode se colocar de pé nesse instante, vamos declarar com alegria que o nosso Deus é soberano. Declare dizendo isso a Ele. Ele está neste lugar.
Que você possa declarar que Ele é soberano sobre a terra, sobre os céus. Ele é absoluto. Amém? Aleluia. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, Tu és soberano. tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, Ele se importa com você, meu irmão. Aleluia. comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Aleluia. Nós te louvamos, Deus, porque Tu és o nosso Deus. Nós te louvamos porque Tu és grande, poderoso, exaltado sempre, sempre é o Teu nome, Pai. Nós te agradecemos pela graça de sermos Teus filhos, porque um dia o Senhor enviou o Seu único Filho para que isso tornasse possível, Pai. Nós te glorificamos porque temos o livre acesso a Ti, Pai. Receba, Senhor, nosso louvor, receba nossa adoração, que possamos contar, Deus, e declarar, Pai, os Teus atos poderosos, que possamos contar a geração vindoura, tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós e através de nós, Pai. Receba nessa noite nosso louvor, receba nossa adoração com aroma suave em Suas narinas, é o que nós te pedimos, Pai. Se ainda existe em nós algo impedindo que esse louvor seja genuíno, Pai, que Teu Espírito Santo possa trazer aos nossos corações tudo aquilo que nos dá esperança no Senhor, nos fazendo assim nos render, Pai, a Tua grandeza, a Tua majestade, Pai. Agradecido estamos por esse momento, em nome de Jesus é que nós choramos, amém. Feliz aquele que recebe a ajuda do Deus de Jacó, aquele que põe a sua esperança no Senhor, seu Deus, aleluia. Em quem você tem posto a sua esperança? Que você possa meditar nesses salmos, 146 que nós acabamos de ler, e colocar a sua confiança eternamente, plenamente no Senhor verdadeiro, nosso Deus vivo, que tem cuidado de nós. E através desse louvor que nós iremos cantar agora, nós vamos também nos consagrar ao Senhor, porque só Ele é digno de todo louvor, de toda adoração. Que os nossos corações essa noite possam estar transbordantes de alegria, de gratidão, porque na manhã deste dia as misericórdias do Senhor se renovarem em nossas vidas, amém? Declare essa canção, fazendo dela uma oração também. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas Tuas mãos, meu Senhor, pra
te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Aleluia! O Criador do céu, da terra e do mar e de tudo que neles existe. O Senhor sempre cumpre as suas promessas. Aleluia! Quem tem promessas do Senhor aqui? Amém. Ele tem cumprido as suas promessas na sua vida? Amém! E ainda existem aquelas que Ele ainda irá cumprir. E nós cremos nessa verdade, porque Ele fala e Ele cumpre aquilo que Ele promete. Aleluia! Ele é o Alfa, Ele é o Ômega. Tudo que tem, tudo que existe vem dEle. E tudo que nós temos e tudo que somos também vem do Senhor. Amém? Declare isso a Ele nessa noite. Aleluia! Não há outro como tu. Diga isso a Ele. Aleluia! Ele é soberano. Soberano e fiel. Não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu. És o Alfa, o Ômega e o início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim tu és, Jesus. Tu és Jesus. Não há outro como tu. Tu és fiel, Senhor.
soberano e fiel. Não há outro como tu. Reina sobre a terra e céus. És o Alfa e o Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim tu és, Jesus. Tu és, Jesus. És o Alfa e o Ômega, o início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim tu és, Jesus. Tu és, Jesus. Aleluia. Declaramos esse momento que tu és o Alfa e o Ômega. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim tu és, Jesus. Tu és, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Nosso irmão Miguel esteja orando ao Senhor nesse instante, agradecendo por essa primeira parte, pelos dízimos e ofertas que foram trazidas também ao altar do Senhor. Glória a Deus Pai, glória a Deus Filho, Aleluia. glória a Deus Espírito Santo, aleluia Jesus. Só o Senhor é Deus no céu e na terra, digno de ser adorado, exaltado, glorificado. O Senhor que era, que é e que há de vir. Obrigado, Deus, pela vida dos irmãos que aqui se encontram, Senhor. Obrigado pela vida daqueles que colaboraram, meu Deus, nessa noite, com seus dízimos, suas ofertas. Receba, meu Senhor, a nossa adoração, meu Pai. Receba o nosso louvor. Receba o nosso culto, que é vivo em função de te adorar, meu Pai. Fala, Senhor, conosco. Não o que queremos ouvir, mas o que precisamos. Que esta noite seja uma noite de salvação, de cura, de libertação. Que teu Espírito Santo se manifeste poderosamente aqui nessa noite. Obrigado, meu Deus. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. Continua conosco, hoje e para todo sempre. Nós oramos agradecidos, em nome daquele que era, que é e que há de vir, o Senhor Jesus Cristo, que é digno de ser adorado, louvado, exaltado para todo sempre. Amém. Amém, amém, Jesus. Amém, Senhor. Aleluia. Os irmãos podem se assentar. A palavra está com a nossa irmã Liliane. E logo... Não? O conjunto musical? Ah, pastor. Que bom, né, estarmos aqui mais uma vez nesta noite de louvor e adoração a Deus. E sábado que vem, né, quando o pessoal chega para cá, sábado que vem nós temos aqui um culto dos jovens, né, os jovens. Então já convidem jovens, aliás, viu, de 0 a 100 anos são jovens também, viu, tem um espírito aí de jovem, então venham para cá, venham participar, venham apoiar, venham estar presentes aqui, porque eles precisam, né? E hoje é um dia especial, hoje é dia dos adolescentes, né? Batistas. O povo batista comemora o dia dos adolescentes. Daqui a pouco a gente vai chamá-los aqui para a gente orar por eles, engrandecer
para que Deus possa derramar bênção sobre a vida deles. E eu quero convidar você também, já agradecendo. Obrigado, viu, Charles, por estar nos acompanhando aí através da rede social. Deus abençoe sua vida também. A congregação Ouro Verde, ontem nós fizemos um trabalho lá com as crianças e foi muito bom estar com aquelas crianças ali, né? O José Antônio nem queria vir mais embora, né? Foi preciso falar assim: vem ver teu filho, maninha, para que ele pudesse vir. Foi muito bom, nem queria vir mais. Então foi legal estar ali. E à noite a gente já vê nas fotos algumas daquelas crianças no culto da noite. Então foi uma semente que foi plantada e vale a pena a gente estar ali para falar de Jesus para aquelas crianças, né? Para que elas possam também, quem sabe, né, ter esse encontro com Jesus e começar a fazer parte daquela igreja ali. A Amélia também está nos acompanhando ali. O Charles já deixou aqui um amém, glória a Deus, né? Que bom, eu gosto de estar vendo eles aqui nos acompanhando lá nas redes sociais. E nós vamos orar enquanto o pessoal está ajeitando aqui, né? Mais uma vez ao nosso Deus, pelos trabalhos que nós vamos precisar fazer aqui. Então já quero convidar você que está aqui para domingo de manhã estar conosco aqui na Escola Bíblica Dominical. Nós teremos uma reunião, nós precisamos acertar algumas coisinhas. O final de ano já está chegando, né? Daqui a pouco a gente já vai precisar eleger a nova diretoria estatutária para 2025 e a gente precisa conversar aqui, ter alguns acertos aí, tá bom, gente? Então vamos orar então por isso também. Senhor nosso Deus, Pai que está nos céus, nós somos o teu povo, somos a tua igreja neste lugar. Estamos aqui, Senhor, com o propósito de te servir em espírito e em verdade. E nós sabemos que nesse servir está o ide, o levar a tua palavra, proclamar Jesus Cristo como o único suficiente Salvador. Está também, Senhor, aquela questão de tratar de nós mesmos, de cuidar de nós mesmos enquanto vamos sendo amadurecidos e trabalhados por Ti. Continua, Senhor, a manifestar o Teu amor entre nós. Continua a nos dar sabedoria, ousadia para levar a Tua palavra. Cuida do Teu povo espalhado por toda a face da terra, Senhor. É a Tua igreja que está aqui para proclamar o Teu reino. Usa-nos conforme a Tua vontade, mais uma vez, é a minha oração no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Lá não vai sair, não. Deu ruim lá. Se alguém que você ama sorri com agradeça a Deus pelo seu viver. Se honestamente
Onde é que tem? Por favor. Benedito Burchatina também nos acompanhando aqui, então. Misericórdia. Então é isso, gente. Nós estamos mais uma vez, aqui reunidos para louvar e engrandecer o nome do Senhor. E nesta noite, que é uma noite de celebração da ceia do Senhor, nós vamos compartilhar um texto da palavra de Deus que se encontra aqui no Salmo 90. Está no Salmo 90. Deixa eu abrir o meu esboço aqui para a gente seguir em frente. E nós temos só que agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito aqui através da igreja, E parece que diminuiu o grupo aqui, Jefferson? Diminuiu um pouquinho aqui hoje, Mas é isso mesmo, Faz parte. O Salmo 90, como ele o tema de hoje, para a gente pensar, é sobre a fragilidade humana. Nós estamos hoje celebrando a ceia do Senhor e mais uma vez, nesta noite, estamos cumprindo aqui, a cerimônia da ceia, que é um ide de Jesus, é uma ordenança de Jesus para que a igreja continue ministrando esse momento, trazendo, a mente, a memória, o sacrifício de Jesus Cristo em nosso favor. Como bem disse o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 11, verso 26, de maneira que cada vez que vocês comem deste pão e bebem deste cálice, estão anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Então, cada vez que estamos diante da ceia do Senhor, é um momento para refletirmos sobre aquilo que Jesus fez por nós, o amor de Deus naquela cruz, o amor de Deus em nosso favor, a bondade de Deus expressa naquele sacrifício para que pudéssemos agora ter vida e uma vida na presença de Deus, ou seja, para que pudéssemos novamente ser religado a Ele. Então, a celebração da ceia, além de ser um momento de reflexão sobre o amor de Deus por nós, aquele momento em que Ele se doou, num sacrifício perfeito de uma única vez, também nos faz refletir que, além da impossibilidade da salvação ser alcançada por nós mesmos ou por qualquer outro meio, não há outra forma de alcançar a salvação. Então, nesse momento aqui, é aquele momento em que nós damos graças a Deus, ao trazer à nossa memória esse sacrifício que foi feito em nosso favor, porque por nós mesmos, nós não teríamos como encontrar essa salvação ou como receber essa salvação. Lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, no verso 12, a palavra diz o seguinte: a salvação só pode ser conseguida por meio dele quem? Jesus Cristo, pois não há no mundo inteiro nenhum outro Deus que tenha dado aos seres humanos, ou por meio do qual possamos ser salvos. Não há outro meio da pessoa alcançar a salvação. No Salmo 49 também diz que não há
como pagar, não há como alguém conseguir a salvação. Então, nós, nesta noite, diante da ceia do Senhor, nos faz pensar exatamente sobre isso, que éramos pecadores, que éramos como ovelhas perdidas, desgarradas, afastadas, condenadas ao inferno, mas fomos alcançados pelo amor de Deus, pela mensagem pregada através dos profetas que chegaram até nós, né? Então temos aqui ainda que refletir sobre outras fragilidades que são apresentadas na palavra de Deus. Então, além dessa fragilidade de não poder vencer o pecado, nós também temos outras fragilidades, que mesmo sendo salvos, mesmo pertencendo à igreja do Senhor, mesmo sendo igreja do Senhor, mesmo tendo esta certeza de que um dia estaremos na presença de Deus por toda a eternidade, ainda estamos dentro, né, de um corpo terreno, de um corpo natural deste mundo, que pertence a este mundo, que será destruído pela terra quando morrermos, e esse corpo, essa natureza tem ainda vontades, e ela ainda é muito apaixonada por esta terra. Por isso que em alguns momentos nós enfrentamos dificuldades de crer, dificuldades para superar os obstáculos, dificuldades para entender os processos ou a forma como Deus usa para trabalhar as nossas mentes e coração e aumentar a nossa fé. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho, mesmo na ceia do Senhor, sobre fragilidades humanas. E falando sobre isso ainda, trazendo uma palavra de Deus de manhã na Escola Bíblica Dominical, nós vamos pensar também dentro desse contexto aqui. Mas eu quero o Salmo 90 a partir do verso 3. Né? Vamos deixar aí, vamos começar do 1 mesmo. Eu vou dividir com os irmãos aqui, eu vou ler os ímpares, e os irmãos vão ler os pares até o verso 12. Amém? Então diz assim a palavra: tu dizes que... Salmo 91. É porque eu estou no 3 aqui, deixa eu pegar aqui. Senhor, tu sempre tens sido o nosso refúgio. Tu dizes aos seres humanos que voltem a ser o que era antes. Tu fazes com que novamente virem pó. Tu acabas com a vida das pessoas, elas não duram mais do que um sonho. São como a erva que brota de manhã. Nós somos destruídos pela tua ira e o teu furor nos deixa apavorados. De repente, os nossos dias são cortados pela tua ira, a nossa vida termina como um sopro. A vida passa logo e nós desaparecemos. Fazes com que saibamos como são poucos os dias da nossa vida para que tenhamos um coração sábio. Nós trocamos aí não sei aonde, mas né, deu para eu terminar aqui. Então, esse tema de hoje, mesmo pensando na ceia do Senhor, nós vamos estar falando sobre essa brevidade da vida ou essa fragilidade da vida. Ainda tem aqui Jó, capítulo 4, verso 1 e 2 de Jó, para a gente ter todos os textos aqui. Jó 4, 1 e 2. Agora desapareceu o que eu precisava. Não foi não, né? Jó 4. Então ele faz da região de Temã em resposta disso. Verso 2. Jó, será que você ficará ofendido se eu falar mais? Quem é que pode ficar calado? Então, todo esse texto é para falar sobre algumas fragilidades que os seres humanos, nós seres humanos, temos e muitas vezes não percebemos ou pelo menos não queremos acreditar. Confiamos na força do nosso braço muitas vezes, fazemos as coisas conforme a nossa vontade, o nosso querer,
e muitas vezes pagamos um preço muito alto porque não atentamos para essas fragilidades que nós temos, e muitas vezes só nos damos conta quando de fato entramos numa fase de impossibilidades, que precisamos orar, que precisamos clamar, que precisamos muitas vezes chorar e pedir ao Senhor que mude o quadro, que mude a realidade. Então, uma das primeiras, hoje de manhã na Escola Bíblica Dominical, foi falado sobre Ezequiel, que teve um momento, uma enfermidade muito, que era para a morte, e Deus então chama Isaías e pede para Isaías levar essa notícia de que ele precisava arrumar a sua casa, preparar, porque ele ia morrer. E no momento de desespero, ele compreende, ele reconhece a sua fraqueza, vira para a parede e se derrama diante do Senhor numa oração, e ele termina a oração com choro, né? Fala o texto, amargura, e ele pede a Deus, ele se coloca diante de Deus, ele apresenta a sua queixa a Deus, e Deus então dá mais um período de vida para ele. Então, uma das coisas que nós aprendemos nesta noite como fragilidade é a própria vida, é a própria existência. Esse ser, nesse salmo, é descrito assim com muita clareza, que muitas vezes nós vivemos neste mundo como se este mundo fosse o único espaço que nós tínhamos para viver. Nós confiamos nessa vida como se ela fosse a única maneira, a única forma de vivermos, né? E investimos tudo para que o nosso corpo prevaleça, para que a nossa forma, para que a nossa beleza fique. Nós lutamos, queremos lutar contra a natureza como se fôssemos viver eternamente aqui, e não é esta a proposta de Deus. Então, a primeira fragilidade que nós temos é a própria vida humana, é a própria existência. Ela é curta. O texto diz aqui, nós não sabemos quanto tempo temos para viver, mas o texto diz que vamos viver aí 70 anos, com uma certa facilidade. A partir disso aí tudo é canseira, é enfado, é tristeza, é dores, né? Depois dos 40, quando alguém diz, eu estou doendo aqui, você fala que fique feliz, dê graças a Deus porque você está vivo, você pode dizer que está doendo aqui e acolá. Então, primeira coisa é que a vida é curta. Hoje de manhã nós pensamos e falamos sobre isso, porque a irmã Cileide ainda trouxe, né? Às vezes nós dizemos que vamos dar 10% da nossa vida para Deus, do nosso recurso ou do nosso tempo, e quase não damos isso. Se a gente pudesse dar toda a nossa vida para Deus, não seria nada diante de uma eternidade para vivermos, mas esquecemos que vamos viver, que temos toda uma eternidade para viver, e investimos muito nesse tempo que temos sobre a face da terra. Primeiro, essa vida ela é curta, ela é passageira. Essa semana eu estava refletindo lá em casa, pensando sobre uma situação que aconteceu comigo. Eu tinha aí por volta de 12 a 13 anos, eu não me lembro bem, e eu fui levar comida para o meu pai, que estava trabalhando em uma outra fazenda. E naquela ida eu estava indo e falando, com aquela impressão, né? Dizem que o mundo vai acabar no ano 2000, e eu só tenho 13 anos, meu Deus, no ano 2000 eu só vou estar com X anos, eu não vivi nada, e aquela preocupação, eu estava tão preocupado, que uma vaca, quando eu vi a vaca já apareceu em cima de mim, eu derramei toda aquela comida ali, e eu catei aquela comida, levei assim mesmo suja, e meu pai comeu, porque só tinha aquela para comer, mas o meu pensamento era o tempo que eu ainda tinha para viver até o ano 2000, e era pouco tempo, né? E eu fiquei assustado com aquilo ali, até que eu fui despertado. E o texto diz também que a nossa vida é comparada a uma flor que de manhã está linda, amanhã brilho, mas que pouco tempo ela murcha e cai. Outra coisa, a relva, né, que de um momento está verde e o frio pode mudar, o calor seca, e é tudo passageiro. Então, e nós muitas vezes nos firmamos nesta vida sobre a face da terra. Então, nós precisamos nos atentar para o tempo que temos. Hoje, né, nós estudamos um pouco sobre isso, e depois ela é cercada de lutas. Além dessa vida ser curta, ser passageira, ela é cercada de lutas. Quem aqui não já passou ou está passando por momentos difíceis, por momentos de desconforto, enfrentando situações que elas não gostariam de enfrentar? E muitas vezes nós não queremos buscar Deus e colocar diante dele esses sofrimentos, nós buscamos muitos outros caminhos. Olha o verso 10 do Salmo 90, o que é que ele diz no verso 10? Ele diz assim: só vivemos uns 70 anos, e os mais fortes, né,
só vivemos uns 70 anos e os mais fortes chegam aos 80. Mas esses anos só trazem canseira e aflições. Ou seja, e aflições. A vida passa logo e nós desaparecemos. Então nós precisamos entender que, refletir diante da ceia, porque o próprio Senhor Jesus, ele se fez carne, ele habitou entre nós, ele viveu dentro desta mesma estrutura que nós temos hoje. Ele enfrentou os medos, ele enfrentou as mesmas tentações que nós enfrentamos, ele suportou, ele foi fiel, ele cumpriu o propósito de Deus, e aos 33 anos ele se libertou, dessa velha natureza, dessa natureza humana, para viver agora conforme a vontade de Deus. E além de curta, de ser como uma flor, de ser cercada de lutas, é como o secar de um rio. Em Jó, capítulo 14, eu falei aquela hora o capítulo errado, capítulo 14, versos 10 e 12 de Jó, ele vai dizer que, versos 10, mas quando alguém morre, está acabado. Depois de entregar a alma, para onde vai? Aí o verso 11, ele continua, como lagoas que secam, como os rios que deixam de correr. E o verso 12, assim, enquanto o céu existir, todos vão morrer. Vamos dormir o sono da morte para nunca mais levantar. Ele está dizendo de existir novamente aqui nesse espaço de terra. Olha, enquanto a terra existir. Hebreus 10, 9 e 27 diz que ao homem está ordenado morrer uma única vez, vindo depois disso o juízo. Então todos nós um dia estaremos diante de Deus para apresentar a Ele como nós vivenciamos ou como nós vivemos na terra. Então ele diz que a vida é muito breve, ela é boa, mas nós precisamos entender que nós temos uma vida eterna para viver. E diante da mesa do Senhor, nós precisamos entender exatamente isso, que nós vivemos dentro de um corpo que é frágil e que enfrenta dificuldades. Hoje eu compartilhei no grupo das famílias um texto que fala sobre as adversidades que como casais nós enfrentamos. Ele usa uma palavra ali que chama a atenção, que antigamente a incompatibilidade era exatamente porque você vive tantas aflições que era melhor estar junto com outra pessoa, já que era para sofrer, já que era para enfrentar as adversidades, era melhor estar junto com o outro, porque esse outro ia te dar força, esse outro ia te dar encorajamento para continuar seguindo em frente. E é exatamente isso que nós precisamos entender como corpo de Cristo, que juntos nós somos mais fortes, que juntos nós podemos nos ajudar a enfrentar todos os desconfortos que vamos vivenciar enquanto vivermos sobre a face da terra. Então a gente precisa entender a primeira coisa, que a fragilidade da vida humana. Nós somos frágeis. Quantas vezes nós nos demonstramos uma força e uma coragem para enfrentar, e de repente, um dia depois, você está ali sem saber entender, sem saber encontrar uma saída, sem enxergar como tomar aquela decisão, e você se vê despido diante de muitas adversidades. Uma vez um professor disse assim para mim, disse na sala de aula, se você, falando sobre as adversidades e a fragilidade da vida e a nossa maneira de enfrentar os desafios, ele disse: Adísio, quando você estiver diante de um gigante, olhe primeiro a posição do sol, porque de repente o que está diante de você é a sombra de um anão. E quando nós estamos diante de Deus, tudo fica mais fácil. Ele vai nos encorajar a vencer os desafios, por mais difíceis que possam parecer. Mas nós precisamos entender que a vida na terra, ela é muito frágil. Uma segunda lição que aprendemos dentro desse salmo é que o final de tudo aqui na terra é a morte. Os nossos dias foram todos escritos no livro da vida. Não há como você acrescentar um dia sequer à sua vida ou retirar isso da sua vida. O que nós fazemos aqui, enquanto melhoramos, enquanto buscamos a ciência, a medicina, o conhecimento, é dar mais conforto para esses dias que nós temos na face da terra. Quando eu me lembro, em 1970
quanto foi a minha infância, 70, 80, as dificuldades que nós tínhamos até para comprar roupa naquele lugar pequeno, era o mascate que vinha de vez em quando, e hoje você compra em qualquer lugar, você pede na internet, chega na sua casa, sem frete grátis, você divide em não sei quantas parcelas, você pode comprar medicamentos, você tem médico, por mais difícil, por mais reclamações que nós fazemos ao sistema de saúde que nós temos, mas nós temos um sistema de saúde, antigamente onde eu morei, todo mundo era vacinado com aquela mesma pistola, assim na fila, né? Não trocava agulha, e médico era quase que difícil, era muito difícil. Hoje nós temos tudo isso para nos dar mais tempo, e esse mais tempo que nós vivemos, muitas vezes, para ter uma qualidade de vida, mas a certeza é, diante da ceia do Senhor, a morte está ao nosso derredor. Nós vamos morrer todos. Se Cristo não voltar no tempo oportuno para sermos transformados, vamos morrer. E essa é uma certeza. Isso também é uma fragilidade da vida. E ela é o inimigo comum de todos nós. A morte, lá em Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 15, verso 26, a palavra de Deus fala também sobre isso, né? O último inimigo que será destruído é a morte. Então essa é uma certeza. E na ceia, Jesus, ele venceu a morte, ele provou, ele mostrou ao mundo, ele falou sobre a ressurreição, ele ressuscitou no terceiro dia, muitas pessoas viram Jesus, mais de 500 pessoas viram isso. Então Jesus disse, ele mostrou que venceu a morte, que é possível vencer a morte. Então a solução para a morte é aceitar Jesus Cristo como seu único, suficiente Salvador. Eclesiastes 3, 1 e 2 também fala sobre esse inimigo que é a morte, que também será derrotado. Tudo neste mundo tem o seu tempo. A nossa existência na face da terra também tem um tempo determinado por Deus. Cada coisa tem a sua ocasião. Verso 2 ainda diz: há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar. Então nós precisamos ter essa certeza. Vamos morrer um dia, mas a morte tem jeito para aqueles que já receberam Jesus Cristo como seu único, suficiente Salvador. Então, diante da ceia do Senhor, quando compartilhamos o vinho e o pão, que representa o sangue e a carne de Jesus, nós falamos também dessa possibilidade de ter uma vida eterna a partir de Cristo Jesus. E essa morte, ela é o resultado da queda, do pecado dos seres humanos. Em Romanos 6, 23 diz assim: pois o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna, que temos em união com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então a morte, ela é o resultado da queda, do pecado humano, mas Cristo, ele venceu a morte, e em Cristo Jesus nós teremos a vida eterna. Então, diante da ceia do Senhor, nós também podemos refletir sobre esse presente que é dado por Deus, esse presente que não me custou nada, a não ser crer pela fé, que eu agora sou salvo, porque eu recebi Jesus Cristo no meu coração, porque eu vivo para Ele, porque a minha existência depende única e exclusivamente dEle, no tempo que Ele me deu para viver sobre a face da terra. E isso é um presente, né? Isso é algo maravilhoso, né? E a morte também é um prêmio de desobediência, está escrito em Romanos 5,12. Olha quanta informação aqui. Romanos 5,12 diz que o pecado entrou no mundo por meio de um só homem, e o seu pecado trouxe consigo a morte. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana, porque todos pecaram. Então a graça, ou a morte agora é o resultado do pecado de Adão, mas nós também vamos morrer, e precisamos morrer, precisamos deixar este corpo mortal. E o interessante é que, olhando para esse texto, olhando para a primeira lição, é que a vida é frágil e que o resultado deste corpo vai chegar à morte. Mas tem outra coisa muito interessante que eu já falei até agora, mas que está também representado na ceia: o resgate, a nova vida, a nova oportunidade que nos é dada por meio de Cristo Jesus. Jesus veio para livrar-nos da penalidade do pecado. Gálatas 1:4 diz assim a palavra de Deus: em obediência à vontade do nosso Deus e Pai, Cristo se entregou para ser morto
a fim de tirar os nossos pecados e assim nos livrar deste mundo mau. Então o segredo de uma nova vida, de viver a eternidade, de estar na presença de Deus, de estar livre das dores, de estar livre das aflições, de estar livre das lágrimas deste mundo, é se unir a Cristo Jesus, é crer nesse presente dado por Deus, é recebê-lo como seu único e suficiente Salvador, é se humilhar diante dele, é reconhecer os seus pecados, é se entregar a ele, é pedir para que ele lhe dê a nova vida, é receber esta nova vida que nos é oferecida como um presente dado por Deus e viver por toda a eternidade. É isso que nós precisamos. Então Jesus Cristo, ele veio para nos dar, para nos livrar da penalidade do pecado. Gálatas 1:4 e 1 Coríntios 15:22, ele ainda acrescenta: assim como por estarem unidos com Adão, todos morrem. O que ele está dizendo? Que a pessoa que ainda não aceitou Cristo como seu único e suficiente Salvador, ele ainda está unido ao homem Adão, ele ainda faz parte da criatura caída, ele ainda não é filho de Deus, apenas uma criatura que, se continuar nessa condição, não herdará a vida eterna na presença de Deus, será lançado no inferno. E muita gente não gosta que a gente fale assim, mas é exatamente isso que está escrito na palavra de Deus: serão lançados no inferno. E isso sem Deus, mesmo Deus amando, que ele diz em Ezequiel 11:33, que Deus não fica feliz quando os pecadores não se arrependem. Muito pelo contrário, ele se entristece quando os pecadores não se arrependem. E aqui em 1 Coríntios capítulo 15:22, ele diz: assim como por estarem unidos com Adão, todos morrem, e a morte aqui está separado eternamente de Deus, assim também, por estarem unidos com Cristo, todos ressuscitarão. Glória a Deus, venceremos a morte, vencemos a morte, eu venci a morte em Cristo Jesus. E ainda outra coisa que nos garante a palavra de Deus: Jesus virá para os que o esperam. Hebreus 9:28 tem uma promessa que diz que Jesus virá para nos buscar, ele retornará para nos receber, para nos levar para o céu. Hebreus 9:28 diz assim: assim também Cristo foi oferecido uma só vez em sacrifício para tirar os pecados de muitas pessoas. Observa que o texto diz, não de todos, mas daqueles que vão ouvir a mensagem de salvação, que vão se humilhar, que vão se quebrantar, que vão se render a Ele, que vão estar debaixo do seu senhorio, que vão se unir a Ele. E ele diz aqui, né? Assim também Cristo foi oferecido uma única vez, ou só uma vez, em sacrifício para tirar os pecados de muitas pessoas. E ele continua: depois ele aparecerá pela segunda vez, não para tirar pecados, glória a Deus, mas para salvar as pessoas que estão esperando por ele. Salvar aqui é retirar deste mundo que ainda é dominado pelo pecado. Hoje André fez essa pergunta distante: o que está escrito, o que significa a mulher de Apocalipse capítulo 12? É a igreja. Se você olhar direitinho todos aqueles símbolos da mulher e os símbolos e buscar o sonho de José lá no Egito, você vai entender a mesma profecia, o mesmo significado de libertação, de salvação, que é a igreja do Senhor naquele momento ali. E depois, quando Jesus voltar, os mortos ressuscitarão. Então creia no Senhor Jesus Cristo, fique tranquilo, porque se você estiver morto, quando Cristo voltar, se você pertence ao Senhor, você será o primeiro a ressuscitar, você será o primeiro antes mesmo daqueles que estiverem vivos na terra, a receber o novo corpo glorificado. É muito bonito isso, né? 1 Tessalonicenses 4, 16 ao 18, olha que maravilha, irmãos. É bom ler a palavra de Deus, viu? Nos encoraja, traz conforto, traz consolo. Olha, porque haverá o grito de comando. Olha que coisa bonita. Ninguém vai ser pego de surpresa, né? A voz do arcanjo e o som da trombeta de Deus, e então o próprio Senhor Jesus descerá do céu. Aqueles que morreram crendo em Cristo
ressuscitarão primeiro. Verso 17, está aqui. Então nós, os que estivermos vivos, seremos levados nas nuvens juntos com ele. Lembra de Apocalipse, André? Olha lá, ó. Para nos encontrarmos com o Senhor no ar. E verso 18, e assim ficaremos para sempre com o Senhor. Glória a Deus. Verso 18 ainda, né? Portanto, animem uns aos outros com essas palavras. Cristo ressuscitou e Ele vem para nos buscar, para morarmos eternamente com Ele. Os anjos levarão e os ressuscitados para o céu. Mateus 24, 30, 31, para a gente, para a celebração da ceia. Mateus 24, 30, 31. Tem dia que funciona, tem dia que não funciona. Então, o sinal do Filho do Homem aparecerá no céu. Todos os povos da terra chorarão e verão o Filho do Homem descendo nas nuvens com poder e grande glória. Verso, cadê, pai? 31? Mudou aqui, peraí, viu? 31 ainda. A grande trombeta tocará e ele mandará os seus anjos para os quatro cantos da terra, e os anjos reunirão os escolhidos de Deus de um lado ao outro do mundo. Irmãos, esse texto aqui, você já... o que ele... em alguns momentos nós vemos, e já vimos aqui recentemente no Brasil, aquele anúncio de que um avivamento estava acontecendo em algum lugar. Teve gente que pediu demissão de empresas para viajar para aquele lugar. O que ele está dizendo nesse texto é que se você está unido em Cristo Jesus, não precisa se preocupar se dizerem para você que Jesus está em Teixeira de Freitas, está nos Estados Unidos, ou que está no deserto. Fique tranquilo, porque os anjos do Senhor encontrará você, buscará você, você será levado para a presença de Deus, não importa aonde você estiver. O último texto, Tito, capítulo 2, 11, 13, do 11 ao 13, Tito, capítulo 2, do 11 a 13, a respeito da vinda do Filho de Deus. Pois Deus revelou a sua graça para dar salvação a todos, né? Essa graça nos ensina a abandonarmos a descrenças, as paixões mundanas e a vivermos neste mundo uma vida prudente, correta e dedicada a Deus. Então, e o 13 ainda tem o verso 13, enquanto ficamos esperando, né, o dia feliz em que aparecerá a glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Então, a fragilidade da vida, ou a fragilidade desse mundo, a fragilidade da vida humana, é que a vida é passageira. Então aproveite, viva dentro dos planos de Deus, faça tudo o que seja de acordo com os planos do Senhor, confie nele, se entregue a ele, entenda que a morte está destinada a todos, ninguém passará, a menos que somente aqueles, né, que tiverem a graça de estarem vivos quando Jesus Cristo voltar, não vão experimentar essa morte, mas deixarão esse corpo, né? Receberão um corpo glorificado para viver na presença de Deus. E a segunda coisa, creia que Cristo veio nos resgatar. A mensagem de salvação é para todos aqueles que receberem Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Portanto, creia no Senhor Jesus Cristo, se renda a Ele, se entregue para Ele, viva conforme a vontade dEle, viva em santidade de vida, como esse texto de Tito diz aí, volta só o verso 2 de novo, né? Verso 12, né? Essa graça nos ensina a abandonarmos a descrença, as paixões mundanas, a vivermos neste mundo uma vida prudente, correta e dedicada a Deus. Isso pode ser visto na vida dos crentes, naqueles que são verdadeiramente salvos. E o verso 13 ele completa: enquanto ficamos esperando o dia feliz em que aparecerá a glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Então creia no Senhor Jesus, continue firmado nele se você já se entregou a ele. Se você ainda não se entregou a ele, pense o porquê que você está esperando ainda, porquê que você ainda não se rendeu a ele, e porque hoje é tempo de você se render, se entregar a ele.
deixar que Ele seja o construtor da sua vida, deixar que Ele seja o condutor da sua vida, que Ele seja o dirigente das suas decisões. Vamos orar mais uma vez, e enquanto o Ministério de Louvor sobe aqui novamente para a celebração da ceia. Amado Deus, Pai que estás nos céus, nós somos os Teus filhos e é bom saber que a Tua palavra nos encoraja, traz refrigério, traz consolo, traz repreensão, traz direção, traz uma reflexão sobre quem somos, sobre o Teu amor por nós, sobre esse presente que o Senhor nos deu, que é ter a vida eterna, Senhor. Por isso, em nome de Jesus, mais uma vez, eu Te agradeço, porque eu fui alcançado pela Tua palavra. Eu Te agradeço porque o Senhor não somente me achou, mas me conduziu a estar onde eu estou hoje, Senhor. E mais uma vez, eu Te agradeço pela igreja pela qual pertenço, faço parte, que o Senhor continue a nos abençoar e continue a trabalhar nos nossos corações, Pai. É minha oração no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Hoje não cabe, não. Hoje não. Hoje eu fiquei grande. Hoje eu fiquei grande. Mas fica tranquilo. Então, esse é o momento que nós vamos refletir mais um pouquinho sobre a palavra de Deus. Hoje eu vou usar o livro de Marcos para a gente falar sobre a ceia do Senhor. E eu quero convidar você que vai fazer parte desse momento tão especial, que é participar da mesa do Senhor, da ceia do Senhor, que você fique de pé para que os elementos da ceia possam chegar até você. E quem é que pode participar da ceia do Senhor? Todos aqueles que já receberam a Jesus Cristo como seu único suficiente Salvador e que já foi batizado, que está em comunhão com a igreja. E mesmo que você seja de uma outra denominação, você pode participar conosco nesta noite, desse momento tão especial. A ceia do Senhor, para algumas pessoas, ela confere graça, dá força, renova, mas não é isso que diz a palavra de Deus. A palavra de Deus, como o próprio apóstolo Paulo nos ensina, ela é um momento de reflexão sobre esse presente de Deus por nós. Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Tem um cântico, né, que nós cantamos aqui, que é: antes da cruz eu estava condenado, né? Depois da cruz eu fui ressuscitado, né? Depois da cruz nós temos uma nova vida. E esse é aquele momento que nós também vamos orar. Nós vamos falar com Deus. Nós vamos pedir a Deus que possa também perdoar os nossos pecados, porque o apóstolo Paulo, ele diz que mesmo sendo um momento de reflexão, como sendo um memorial, ela não pode ser feita de qualquer jeito, porque aqueles que comerem do pão e beberem do cálice de uma forma sem levar em conta o sofrimento de Jesus, estão comendo ou participando para a própria condenação. Então esse momento ele é muito especial, porque eu consigo entender que eu estava destinado a perecer no inferno. Mas a mensagem da cruz, o sacrifício de Jesus Cristo me fez entender, através do Espírito Santo, que eu fui alcançado pelo sangue derramado naquela cruz, os meus pecados foram limpos, e eu agora posso me entender, me enxergar como filho de Deus, porque o meu nome foi escrito no livro da vida. E você que ainda
não recebeu a Jesus Cristo como o único suficiente Salvador, você tem a oportunidade de pensar: e se você morresse hoje? Qual o destino da sua alma? Se você morresse agora, qual destino teria a sua alma? E você ainda nesta noite tem a oportunidade de se entregar a Cristo, de se render a Ele, de dizer: Senhor, eu entendi, eu preciso do Teu cuidado, eu preciso do Senhor na condução da minha vida, eu me entrego a Ti nesta noite, para que, quem sabe, na próxima celebração eu possa participar. Mas se não der tempo, pelo menos você estará garantindo em Cristo a sua vida eterna na presença dEle. Então nós vamos cantar os louvores para que os elementos da ceia cheguem até você nesse momento. Mas enquanto isso, você também vai pensando sobre como você está vivendo diante de Deus. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o meu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, e prepara para nós um caminho para Ele, onde eu possa me achegar somente pelo sangue. Os pecados corridos, restauração, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceito como amigo de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Sou livre, eu sou livre, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Vou mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Então, nesse momento que nós estamos com os elementos
que representam o sangue de Cristo e o corpo de Cristo, nós vamos, hoje, no texto de Marcos, a partir do verso 22, ele diz assim: enquanto estavam comendo, Jesus pegou o pão e deu graças a Deus, partiu o pão e deu aos discípulos, dizendo: pegue, este é o meu corpo que é dado, em favor de vocês. Então, nesse momento, nós vamos apresentar a Ele, esse elemento que representa o corpo de Cristo que foi dado em nosso favor, e nós vamos dar graças a Deus. Eu vou pedir ao nosso diácono, o irmão Jefferson, que nos leva a Deus em oração, agradecendo por esse ato de bondade de Deus em nosso favor. Amado Deus, Tu és poderoso, Senhor. Tu és tremendo, Pai. Porque apesar de não merecermos, apesar de sermos pecadores, desobedientes, frágeis e imperfeitos, Tu nos amou de tal forma que enviou o Teu Filho Jesus para morrer em nosso lugar. Te agradecemos, ó Deus, por tão grande amor. Muito obrigado, Senhor. Perdoa os nossos pecados, livra-nos do mal e nos dá a cada dia a certeza de que Jesus voltará. E que estaremos com Ele, subindo à Tua presença. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Então, participemos do corpo de Cristo. E Marcos continua aqui no verso 23. Em seguida, pegou o cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois passou o cálice aos discípulos e todos beberam do vinho. Então Jesus disse: isto é o meu sangue, que é derramado em favor de muitos. O sangue que garante a aliança feita por Deus com o seu povo. Eu vou pedir a nossa diaconisa, a irmã Tânia, que nos eleve a Deus agradecendo por este elemento que representa o sangue de Cristo que foi derramado em nosso favor. Exaltado seja o Teu nome, Senhor. Neste momento, Pai, só temos que Te agradecer pelo Teu infinito amor para com cada um de nós, Senhor. Obrigada por Teu Filho ter vindo a este mundo, Senhor, ter sido exemplo para nós, ó Deus, ter deixado a Tua palavra de salvação para nós e por ter morrido, Senhor, numa cruz por nossa causa, Pai. Obrigada, Senhor, pelo sangue derramado. É por causa dele que estamos aqui hoje, Senhor, reunidos, louvando, bendizendo o Teu nome, Senhor, e celebrando este memorial, Pai, em gratidão a tão grande amor por cada um de nós. Neste momento, nós só queremos Te louvar, Te exaltar e Te agradecer, em nome de Jesus. Então, assim como eles, nós também, neste momento, participaremos do cálice da aliança, do sangue, desse elemento que representa o sangue de Jesus que foi derramado em nosso favor. Bebemos todos. Alvo. Eu dei só a dica para alvo mais. Se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Amém. Antes da gente cantar um outro louvor, cadê Celine? Aniversariante da semana, só tem Celine? Tem mais, tem a irmã Eneida, mas não está aqui. Tem mais quem dessa semana? Essa Celine? Vem Celine para frente, vamos orar, vamos cantar parabéns.
É. Tem mais alguém aí dessa semana? Tem alguém aniversariando hoje, durante essa semana? Nós vamos louvar a Deus pela vida de Celine, né? Vem, por favor, vem cá, vamos. Aí, tá vendo? Viu? Que bênção, que maravilha. Tá bom? A pessoa anunciou a segunda reunião dos homens na casa do irmão Marcos. Certo. Tá vendo? Que bênção. Qual é o seu nome? Maria Eduarda, né? E Celine. Mais de 18, não? Brincadeira, né? Então vamos abençoá-las? A bênção do Senhor seja sobre vós, nós vos abençoamos em o nome do Senhor Jesus. Amado Deus, Pai que está nos céus, te agradecemos por estas vidas, Senhor, pela vida da Maria Eduarda, pela vida da Celine, que o Senhor continue derramando das tuas bênçãos sobre as vidas delas, que elas possam crescer, Senhor, sendo guardadas e cuidadas por Ti. Muito obrigado por tudo, Senhor. Mais uma vez, é a minha oração no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Agora, parabéns, né? Tem que cantar parabéns, né? Tem que ser, né? Vamos lá? Pra você, nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, com Deus ao seu lado, em constância. Que a vida lhe seja, que a vida lhe seja um eterno. Obrigado, meninas. Que Deus abençoe vocês, viu? Vai tirar o retrato. Quer tirar o retrato aí, ó? Que bênção, que Deus abençoe vocês. Tem um convite aqui para os homens, viu? Temos a honra de convidar a todos os homens para a segunda reunião lá na casa do irmão Marcos. Essa eu quero ir também. Eu sei que na casa lá vai ter só homens, mulheres não podem entrar. A irmã Nice vai viajar também, só vai ficar os homens lá, né? Casa do irmão Marcos lá, dia 9/8, será o quê? Uma segunda ou sexta-feira, não sei ainda. Uma sexta-feira, às 19 horas, Avenida Lisboa, número 52, tá? Próximo, não vou falar aqui não, né? 52 a gente vai achar, né? E que Deus possa nos abençoar, então vá participar. Nós estamos tendo encontros aqui com os casais, uma vez por mês, e nós ainda temos algum material e algumas vagas, tá? Então, se você tiver aí a vontade de participar, me procure durante essa semana que a gente vai marcar o próximo encontro ainda, e você já pode participar, você e sua esposa, você e seu esposo, tá? Venha participar. Está sendo um bate-papo e está sendo, pelo menos para mim, está sendo gratificante. Eu tenho aprendido muito, né? E a gente precisa de mais. Cadê os jovens da igreja, os adolescentes aí, menor de 18 anos? Cadê? Vem todos para cá. Cadê? Cadê? Menor de 18. Cadê Ana Paula? Já tem os jovens, né? Os jovens. Cadê os jovens? São os adolescentes, mas os jovens. Hoje é dia do adolescente batista. O adolescente batista. Pode vir para cá. Vem aí, vem cá, Azaf. Celine de novo. Vem também, vem. Vai crescer, logo, vai crescer. Vem Zé Antônio também, Zé Antônio. Daqui a pouco você vai chegar lá também. Traz aí só, vem se ela quiser vir, vem. Vem também, Maria Eduarda, também, ficar mais bonita aqui a foto. O retrato ficar bonito aqui, aí vai ser encorajado, né? Você quer vir também, Manu? Vem Manu também. Fica aqui para a Lúcia tirar o retrato, ó. Fica aqui na frente para a Lúcia tirar o retrato, isso. Fica aqui na frente para sair no retrato, isso. Fica aqui na frente. Fica aí, Manu, você é mais... isso, fica aqui mais para lá, Manu, isso. Aí, fica aí na frente para a Lúcia tirar o retrato ali, ó. Isso, para você aparecer no retrato, viu? A Lúcia vai tirar o retrato. Espalha para cá assim, ó, para sair todo mundo no retrato. Isso, aqui, mais pra... Aqui, ó, aqui. Isso. Tem... Pronto, aí, todo mundo aí. Hoje é dia, né?
O primeiro domingo de agosto é dia do adolescente batista. E quando eu cheguei para aqui, nós tínhamos 19 adolescentes que participavam das nossas reuniões, né? Cresceram, ficaram adultos, tomaram outras direções, mas Deus tem sempre enviado pessoas aqui. Nós queremos agradecer a Deus pela vida desta galera, dessa juventude aqui, que faz parte hoje, que no sábado, cada um deles vai trazer mais um amigo para estar conosco aqui no culto de sábado, né? Vamos estender as mãos de novo para cá, para abençoá-los, né? A bênção do Senhor seja sobre vós, nós vos abençoamos em o nome do Senhor Jesus, amém? Deus abençoe vocês, tá bom? Olha, bênção nunca é demais, viu? Deus abençoe vocês, que Deus cresçam nos caminhos do Senhor e que sejam aí prósperos, que sejam praticantes da palavra de Deus, que Deus possa abençoá-los abundantemente, que vocês venham frutificar para a vida eterna. Então nós estamos encerrando o culto de hoje, nós vamos orar, nós vamos cantar um louvor para a gente orar? Vamos cantar mais um louvor para a gente orar? Nós vamos cantar mais um louvor, enquanto as pessoas sentam, para a gente orar, agradecendo a Deus. Há alguém aí que deseja aceitar, Pamela, não está na hora não, Pamela, de aceitar logo Jesus também não nesse coração não, Pamela? Está esperando mais ainda, né? Então, se você tem a oportunidade, viu, de se quiser vir aqui na frente, nós estamos orando pela vida de vocês também. Vamos cantar esse louvor, fazer uma oração e nós vamos orar encerrando o culto de hoje, agradecendo a Deus pelas bênçãos que já foram derramadas e pelas bênçãos que ainda serão derramadas durante essa semana na nossa vida, né? E Ele é a nossa luz, Ele é a nossa salvação, nós nos rendemos a Ele, né? Ou nos renderemos a Ele todos os dias, nos quebrantando na presença dEle. Vamos cantar juntos, fazer uma oração. Cante com o seu coração, eleve-se a Deus, coloque como se a sua alma tivesse se entregando a Deus nesse momento. A minha salvação e a ti me renderei. Olha que coisa bonita agora. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Porque Ele é santo também. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. A minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Eu sei que
estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás dos céus pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Ah, Senhor nosso Deus, como é bom ter essa certeza, Senhor, de que o Senhor voltará para nos buscar. Ah, Deus, como é maravilhoso ter esta convicção de que os nossos nomes já estão escritos no livro da vida. Como é bom, Deus, poder diante da ceia, desta celebração, desse momento tão especial, ter esta certeza de que os meus pecados foram perdoados, de que o meu nome foi escrito no livro da vida, e de que quando o Senhor voltar, me levará para viver por toda a eternidade na tua presença. Pai, mas ainda temos lutas, nós somos frágeis nesse mundo, nós não fomos feitos para viver neste lugar, nós fomos colocados aqui, Senhor, por conta da nossa natureza caída, por conta dos nossos pecados, vivemos neste lugar onde enfrentamos aflições, lutas, nós somos confrontados, nós enfrentamos dificuldades emocionais, ó Deus, nós tememos algumas dificuldades, alguns momentos da nossa vida, e por isso nós também colocamos diante do Senhor as nossas vidas, Pai, pedindo ao Senhor que continue nos fortalecendo, que nós pedimos ao Senhor que continue nos abençoando, nós pedimos ao Senhor que continue mantendo a nossa fé firmada em Ti, como Ezequiel também pediu, como o salmista também pede, Pai. Abra os nossos olhos espirituais para que possamos crescer, enxergar a Tua bondade, a Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Nós Te pedimos, Senhor Deus, pelas nossas famílias. Nós pedimos, Senhor, por aqueles que estão acamados, por aqueles que estão enfrentando dificuldades, por aqueles que estão chorando, por aqueles que ainda não estão entendendo ou aceitando as dificuldades, as lutas, os processos pelos quais o Senhor os convidou ou os levou a passar. Mas eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor os fortaleça, que o Senhor os direcione, que o Senhor os dê condição de enxergar as maravilhas que o Senhor tem para eles, mesmo nesses momentos difíceis, Pai. Abençoa as nossas famílias, abençoa, Senhor, a Tua igreja espalhada por toda a face da terra. Colocamos diante do Senhor as nossas congregações, os nossos pequenos grupos, os líderes de cada pequeno grupo, Senhor, as casas onde a Tua palavra tem sido ministrada, as pessoas que têm se achegado a nós, a este lugar.
nos dê sabedoria, Deus, para ajudá-los na caminhada. Nos usa, Senhor. Colocamos a cidade de Prado em Tuas mãos, colocamos, Senhor, este município, as autoridades que governam esta nação, as autoridades que governam este estado, as autoridades que governam este município, que o Senhor possa incomodá-los a fazer o melhor para o bem das pessoas que moram neste lugar, enquanto vida eles estiverem aqui na face da terra. Nos abençoa como igreja, Senhor, nos dando a oportunidade de ministrar a Tua palavra. Nos dê uma semana de vitória, nos dê uma semana de bênção, Senhor. Esteja, Senhor, atento às nossas necessidades, como o Senhor tem tido todos os dias. Obrigado por tudo, mais uma vez, é a minha oração no nome de Jesus. Amém, amém e amém. E que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e que as consolações do Espírito Santo de Deus também continuem sendo ministradas sobre as nossas vidas e sobre toda a igreja do Senhor espalhada por toda a face da terra. E eu quero mais uma vez, Senhor, já finalizando, te pedir pelo culto que será realizado no sábado aqui pelos jovens e adolescentes da Tua igreja, que juntos possamos ouvir a Tua palavra através do Teu servo, o pastor Vitor, que estará ministrando aos nossos corações. Que o Senhor nos abençoe e nos guarda mais uma vez, em nome de Jesus. Não saia sem dar pelo menos 2 abraços. Eu preciso de um abraço também.